Junho de 2013, março, abril, agosto e dezembro de 2015, o povo foi às ruas. Era um grito nacional contra a corrupção na maior manifestação popular desde a redemocratização em 88. O tempo passou, a Lava Jato foi desmontada. Nos tribunais, o juiz do caso, de herói nacional, virou bandido. Os presos, quase todos soltos. A culpa é toda do Ministério Público e da Polícia Federal. Até condenações foram anuladas. No Congresso, deputados e senadores correram para apresentar projetos e mudar as leis. Rapidamente colocaram em votação. O que aconteceu não pode mais acontecer. Controlar o trabalho de fiscalização do Ministério Público está entre as mudanças. Sem denúncias, sem exposição dos corruptos, sem manifestações. Neste episódio, o Conversa Política fala com a promotora Cristiane Douzani, especialista em direito penal e vice-presidente da Associação Amazonense do Ministério Público. Ela e os colegas lutam contra mais uma tentativa política de interferir e controlar o trabalho de investigação e combate à corrupção no país. Quem ganha essa luta? Doutora, tem esperança para o combate à corrupção no Brasil? Tem. Nós temos instrumentos legislativos muito bons que precisam ser aprimorados. A partir do momento em que eles não são aprimorados, que eles são, pelo contrário, né, piorados, vamos dizer assim, essa esperança ela fica um pouco, né, abatida. Mas a propositura de leis pode ser feita a qualquer momento, basta essa vontade legislativa no combate à corrupção. E o Ministério Público, como um dos atuantes nessa luta, né, ele não vai desistir jamais, né? Vamos continuar trabalhando para isso. Mas o Ministério Público não se sente um pouco cansado depois de tanta batalha? A gente viu aí uma luta, digamos assim, revolucionária, né, com a Operação Lava Jato. Foram pelo menos 2 anos, né, de revelações que eu acho que o povo brasileiro jamais tinha visto. Jamais, assim, é aquela coisa, a corrupção é aquela coisa, a gente sabe que existe, mas é tão difícil de você provar ou de você demonstrar, porque isso acontece por debaixo dos panos, né? É tudo muito sigiloso, e a Lava Jato ela conseguiu dar luz a uma série de denúncias, né? E assim, é irrefutável, né, o que a Lava Jato conseguiu apresentar como prova. Mas, mesmo depois de tudo isso, a gente viu um desmonte da operação, e uma campanha, né, muito forte para o descrédito do trabalho que foi feito pelo Ministério Público. Por isso a minha pergunta, né, se há realmente esperança para o combate à corrupção no nosso país. Olha, hoje nós estamos vivendo uma tentativa de se controlar o poder de investigação do Ministério Público novamente. E se nós, como servidores públicos, como qualquer outro, ficarmos desestimulados, a sociedade brasileira ela não vai ter mais a quem recorrer. Então, nós não podemos nem nos embrutecer nessa luta, né, e nem deixarmos de fazer aquilo que devemos. Mas esse processo de se dificultar o trabalho de corrupção, se nós formos ver, ele não é recente, ele não é de agora com a PEC 5. É um movimento que vem desde, por exemplo, a PEC 37. Que nós não tínhamos pandemia, não sei se você recorda, o ouvinte deve recordar, né, que na PEC 37 o brasileiro foi para a rua, né, nós enchemos a Paulista aqui, a Eduardo Ribeiro, houve movimentação da Ponta Negra para a sociedade mostrar que ela era contra a retirada do poder de investigação do Ministério Público. Então, nós estamos presenciando no passado e agora, né, novamente movimentos no sentido de enfraquecer o combate à corrupção. A PEC 37 ela queria tirar o poder de investigação do Ministério Público, ou seja, a investigação contra crimes organizados, corrupção, e que envolvia interesses relacionados a públicos relacionados à educação, né, à saúde, eles não iam mais poder ser investigados pelo Ministério Público. Você já pensou num negócio desse? E a população, naquele momento, ela já se mostrou contrária a essa inversão na ordem constitucional.
ela já disse, olha, nós não queremos um Ministério Público fraco, nós não queremos um Ministério Público que não possa investigar, que não tenha armas para poder investigar. E hoje, em plena pandemia, né, de forma assoberbada, né, e de uma hora para outra foi colocado novamente em pauta. Tudo muito rápido, né? Sem discussão, sem estudo, sem audiências públicas, sem ouvir os interessados, né? Foi colocada essa PEC que visava justamente mudar a composição do Conselho Nacional para que o membro do Ministério Público ele ficasse enfraquecido no seu poder de investigar. E tivemos a recente aprovação da nova lei de improbidade, né, que, inclusive, uma das situações mais assim, preocupantes é essa redução do prazo prescricional para 4 anos. Hoje, com a duração do mandato, é 4 anos, né? Então, você ter um prazo prescricional contado da data do fato, você já faz uma correlação aí, né? Com os mandatos. Com os mandatos. Então, assim, as delações, né? Muitas formas de investigação, elas ocorrem a partir do momento dessa quebra do mandato. Então, você já começa a verificar que a lei, ela não atinge uma finalidade, né? Que a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto aí, fatos. Mas antes eu queria que a gente explicasse um pouco para as pessoas que o Ministério Público ele é um órgão independente dentro dessa estrutura de Estado brasileiro, né? Exato. Então ele não tem subordinação a nenhum outro poder, né? E o que acontece? Para que você controle essa, digamos assim, essa estrutura de fiscalização que não está diretamente subordinada a ninguém, você precisa alterar o que está na Constituição. Ou seja, você tem que ir lá na carta principal, a principal lei do país, para alterar, que é isso que eles estão tentando fazer, né? Exato. É exatamente isso. O Ministério Público é um órgão independente, por quê? Porque ele, por ter essa função de assegurar o Estado Democrático de Direito, né, a autonomia dele é imprescindível para que ele execute as suas ações de forma independente, imparcial e sem sofrer pressões externas. E a composição do Ministério Público, como estrutura essencial à justiça, ela está prevista na Constituição. A Constituição, ela prevê também a estruturação de vários outros poderes, dentre elas o Ministério Público. Ele não é um privilegiado por isso, né? Juntamente com o Judiciário. E a Constituição, ela sofre modificações a partir do momento que é louvável que se tenha benefícios à população, ao Estado Democrático de Direito, ao nosso sistema federativo. Só que quando você apresenta uma proposta que ela não traz benefícios, que ela, ao contrário, ela enfraquece e desestrutura esse sistema de combate à corrupção, ao fortalecimento da democracia, você vê o quanto que é inviável uma proposta. E eu te digo mais, Álvaro, as leis, elas para entrar no mundo jurídico, né, elas interferem na vida das pessoas. Claro. A mudança na Constituição, ela interfere na vida de um país, ela interfere nas organizações, na sociedade, nas instituições. E ela não pode ser colocada, não pode ser colocada em pauta uma alteração à Constituição sem uma ampla discussão, sem um estudo, sem uma demonstração. Dos impactos, né? Exato, de um benefício para a sociedade, né? Nós sabemos que a Constituição de 88, ela teve uma ordem precedente muito negativa para nós, e ela foi uma vitória para o brasileiro, né? Para quem ali viveu aquele momento, né? Então, nós não podemos retroceder, nós não podemos admitir esse retrocesso, né? Mas o que é interessante, né, doutora, é que quando a gente fala de evolução da lei, né, e tal, tem tanta lei que já perdeu a sua utilidade porque a própria sociedade já mudou e eles não alteram. Né? Quer dizer, aí você tem uma série de conflitos no judiciário, porque vão julgar, não, mas espera aí, não é mais assim, né? E aí começa aquele conflito e não alteram. Aí você vê que, na verdade, há um interesse direto em alterar leis que beneficiem determinados setores, né? E nesse caso está muito claro, eu acho que para mim e para a sociedade que está acompanhando essa PEC 05 de 2021, é o interesse político. E me parece muito claramente uma retaliação ao papel que o Ministério Público teve nessa revolução que aconteceu no país, né? Exato. Para que qualquer pessoa seja capaz, né, de compreender, né, até vou me retificar, né, para que eu seja capaz de trazer a informação correta para qualquer um,
Eu didaticamente costumo dizer o que seria essa PEC, né? Isso, o que muda? Explique aí pra gente. Vamos lá. A PEC, ela muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Digamos assim, que é a maior instância Exato. dentro do... Na Constituição, nós temos previsto o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Executivo, né? E o Ministério Público. O Judiciário, ele também tem um Conselho Nacional, que é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e tem também o Conselho Nacional do Ministério Público. Essas duas instituições, esses dois conselhos funcionam como controladores, como fiscalizadores, né, como ali balizadores da atuação do Judiciário e do Ministério Público. Do Ministério Público. Exato. E a PEC, o que ela visa? Ela visa alterar a possibilidade, ela visa alterar o dispositivo onde a possibilidade do Corregedor-Geral do Ministério Público ser escolhido também dentre os indicados pela Câmara e pelo Senado. Ou seja, os políticos querendo... Exatamente. Hoje a Câmara e o Senado já têm escolhas no Conselho Nacional, dentre dois cidadãos de notável saber jurídico, eles indicam. Eles já têm essa indicação. A PEC visa indicar mais um terceiro. E, além disso, visa que o Corregedor Nacional do Ministério Público não seja mais dentre os membros da carreira, mas também abrangendo aqueles escolhidos. Então, trocando em miúdos, o que pode acontecer? Pode colocar qualquer um lá. O Corregedor Nacional do Ministério Público, ele pode ser indicado diretamente por um político. E aí, eu vou exemplificar. Nós temos, digamos que no município X do interior do Amazonas, o Ministério Público esteja fazendo, através do seu promotor, uma investigação relacionada à saúde, ao crime organizado envolvendo questões da saúde. E ele está trabalhando ali arduamente, porque você coletar provas relativas à corrupção, né, é muito difícil. E você tem que realmente fazer um trabalho muito bem feito, né? O que é feito? Mas, a partir do momento que aquele promotor começa a incomodar determinados interesses, que podem ser políticos também, o que pode acontecer? Aquele político X que está sendo investigado, uma hipótese... É do partido. Do partido. Do cara que indicou... Do cara que indicou o corregedor, ele faz uma ligação lá para Brasília, que está incomodado com aquela investigação, e o corregedor começa a se voltar os olhos àquela investigação e começa a ver essa possibilidade dessa interferência. Então, é como se o investigado estivesse acima do investigador. E você... Isso, o que a senhora está dizendo, no meu entendimento, isso quebra uma coisa que talvez seja, digamos assim, a essência da existência do Ministério Público, que é a independência. Exatamente. Quer dizer, quebrou a independência e acabou o Ministério Público, né? Porque exatamente. Você deixa de ter aquela, digamos assim, aquela tranquilidade de que você não tem que responder a ninguém, né? A nenhum outro poder, né? Exatamente. Prestar conta para ninguém. O Ministério Público, ele é independente para que ele possa fazer essas investigações em prol da sociedade. Então, aqui nós não estamos preocupados com a defesa dessa prerrogativa do promotor. Somente nós estamos preocupados o que vai acontecer com o cidadão, o que vai acontecer com a sociedade, claro, se ela não puder mais contar com o Ministério Público como aquele órgão que muitas das vezes é a única solução, é a única possibilidade de se investigar ofensas a interesses públicos, coletivos e de suma importância. A verdade é que o cidadão mais carente, ele só tem o Ministério Público para recorrer, assim, né? Porque exatamente, numa situação envolvendo um ente público, por exemplo, ele vai num posto de saúde, não estão atendendo direito e tal, ele vai ter que recorrer ao Ministério Público porque é quem tem legitimidade para representá-lo ali, né? Exato. Nas comarcas do interior do Brasil todo, principalmente aqui no nosso estado, o Ministério Público, muitas das vezes, ele inclusive está substituindo o defensor público, que não está, né, na comarca por motivos de estrutura mesmo da Defensoria Pública. E o promotor, ele realmente ainda abraça essa população carente até nos interesses individuais, né? E o que acontece? Quando eu tenho situações onde no interior do estado, ali de forma bem precária, eu tenho dificuldades de internet, de estrutura, de transporte,
o cidadão ele não tem condição nenhuma de sair de lá e ir até Manaus, e ele precisa contar com o promotor para levar uma ocorrência de um dano à saúde, de falta de medicamento, de falta de equipamento, de falta na merenda escolar, irregularidade na merenda. Tudo isso é o promotor que abraça essa causa e leva isso à justiça. Então, por que ele é essencial à justiça? Por isso, porque é o órgão que é competente hoje para levar essas causas ao Poder Judiciário. Bom, aí a PEC foi a plenário agora em meados aí desse mês, né? Nós estamos aí em outubro, na verdade. E agora, acho que no último dia 20, ela foi um substitutivo, na verdade, isso, né? Isso. Que foi votado ali, foi rejeitado. Mas o que me chamou a atenção é que, na verdade, ela teve maioria dos votos, absoluto, só que ela não teve, segundo a regra de votação, aquele 2/3, né? Isso, ela isso. não atingiu os 2/3 necessários. Mas já me deixou, assim, olhando isso com muito cautela, porque, na verdade, muitos deputados votaram favoráveis a essa, né? Se fosse uma regra simples de, olha, a maioria vence, ela teria passado, né? Olha, essa nossa maior preocupação é que o que passou, o que não foi aprovado foi um substitutivo, né? E a PEC em si, ela ainda está para ser pautada. Então, assim, nós agradecemos em nome da sociedade, né, cujos direitos nós defendemos, né, pela adesão da imprensa, dos comitês de combate à corrupção, pela adesão das associações com fala no nosso estado, no país inteiro, porque essa discussão todinha levantou o principal, que é a consciência do brasileiro, da importância dele estar antenado com essas questões políticas que parecem ser inofensivas, né? Você não você não está ambientado com o que está sendo discutido, mas que ela pode te afetar diretamente. Eu acho que o brasileiro precisa evoluir nesse sentido. Precisa estar... Já evoluiu muito, né, doutora? Mas precisa evoluir mais ainda, né? Então, o que nós percebemos? Uma consciência muito grande da população a respeito do conhecimento do que essa PEC, se aprovada, pode trazer de prejuízo para a sociedade, né? E nós alertamos que essa discussão ela ainda não acabou. O substitutivo é que não foi aprovado. E, nesse sentido, nós realmente clamamos que os nossos parlamentares que ainda forem apreciar esse projeto, que eles observem o anseio da sociedade, que já foi manifestado ali na PEC 37, que eles não queriam um Ministério Público enfraquecido, né? Que já foi manifestado em várias outras situações onde a população se insurgiu contra a corrupção na saúde, por exemplo, agora, recentemente, né? Resumindo, né, doutora, é o seguinte, as pessoas precisam entender, se uma situação dessa é aprovada, muda-se, né, aquilo que está previsto na Constituição. No meu entendimento, quebra-se essa independência, que é a essência do Ministério Público, da existência do Ministério Público. E aí, meu amigo, pode preparar, você não vai ter mais a quem recorrer, vai ter interferência política de todos os lados, né? Os próprios promotores ficarão com medo, é natural. Você vai ter um indicado de um político acima de você, decidindo a sua vida, né? Julgando uma reclamação contra você. Né? Quer dizer, então fica difícil de você administrar ou pelo menos enfrentar, né, uma situação de corrupção, seja ela onde for. Então, assim, a sociedade ela precisa ficar muito atenta a isso. Precisa, sim. Agora, a possibilidade, né, eu vi, né, agora recentemente, uma entrevista do presidente da Câmara dizendo que, assim, dando quase certeza que o assunto vai voltar à votação, dizendo que ele precisa amadurecer. No caso, assim, no linguajar político, amadurecer é o seguinte, eles precisam convencer mais deputados para poder botar de volta e não ter a frustração de não passar o projeto, né? Exatamente. Então é por isso que nós sensibilizamos os deputados para escutarem a voz da sociedade, né? E falando nisso... Que já foi manifestada. Falando nisso, os nossos deputados, como é que se posicionaram? Nós temos 8 deputados, né? Pois é, nós agradecemos profundamente a reflexão que foi feita por 4 deputados, né? O Sidney Leite, o delegado Pablo, o capitão Alberto Neto e Bosco Saraiva, foram os que se manifestaram contrários ao substitutivo da PEC. E nós rogamos que todos eles, né,
observem os movimentos sociais, né? Observem os canais de imprensa como o Imediato, como outros que estão levando essa discussão à população para que eles se sensibilizem da gravidade que seria essa aprovação da PEC e principalmente que eles analisem a forma como ela foi proposta, né? A PEC 35, ela parte de dois pressupostos: necessidade de aprimorar, vamos dizer, o sistema de atuação do Ministério Público, e suscita um possível corporativismo dentro da instituição, né? E essa sensação de corporativismo, ela não vem ali fundamentada com mais nada. E ela parte, então, de uma premissa que não é verdadeira, porque a impressão que dá é que dentro do Ministério Público não existe investigação da atuação dos membros, não existe controle e não existe punição. E eu digo assim, hoje o promotor de justiça, quando ele atua numa investigação, ele já tem inúmeras formas de controle, tanto a administrativa quanto na seara judicial, porque quando você levanta provas de autoria e materialidade de um crime, de uma organização criminosa acontecendo ali, e você pede a coleta de provas, por exemplo, numa busca e apreensão num determinado local, e você sujeita isso ao crivo do judiciário. Então, é um controle. É um controle. Então, o juiz ele vai verificar se aquele pedido está respaldado constitucionalmente, legalmente. E, então, se tem provas, se tem indícios mínimos de autoria e materialidade, aí sim aquela medida é deferida. É um controle. Dentro do Ministério Público já existem as corregedorias dos estados que também atuam como um controle, né? E, além de tudo, tem a Corregedoria Nacional do Ministério Público. E eu te digo, existe essa sensação de corporativismo internamente dentro do Ministério Público? Não, porque se eu te comprovar com dados, que foi o que a justificativa da PEC não fez, eu vou te trazer a todos os telespectadores, né, a informação concreta, que é o que a PEC tem. Olha só. Desde março até março de 2021, o Conselho Nacional do Ministério Público ele aplicou 298 sanções. Isso proporcionalmente aos demais poderes, legislativo e judiciário, é um exponencial muito alto. Bem acima do que os outros poderes, do que o legislativo caçou de deputados, vamos dizer assim, né? Sim. E dentre todos os poderes e todos os entes, né, do federativos, você já tem, esse ano, 200 e... até março de 2021, 298, sendo que o que mais chama atenção é que houveram 96 suspensões, 72 advertências, 67 censuras, além de 22 demissões e 12 cassações de aposentadoria, totalizando 34 perdas de cargo. Ou seja, o problema não é o autocontrole, né? Isso que a senhora quer dizer. Exatamente. E que a PEC parte de uma premissa que é falsa, de que existiria um corporativismo dentro da instituição. Acontece que nós, como integrante de um órgão fiscalizador, né, e que deve tutelar pela garantia, né, da ordem pública, da democracia, nós temos uma responsabilidade muito maior no cumprimento das leis, internamente perante a sociedade. Então, é o seu nome, né, que está aí. Eu né? costumo dizer assim, que nós não somos servidores públicos diferenciados, nós somos servidores públicos como qualquer outro, investidos na função de um agente, né? Porém, nós estamos sujeitos a toda forma de controle. Nós temos uma legislação que nos impõe impedimentos, que nos impõe deveres, né? E que tudo isso já é observado pelas corregedorias na atuação do Ministério Público e também nas atuações que demandam controle judicial. Bem. Bom, a gente está encerrando a nossa entrevista. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação, então, voltando para a primeira pergunta, né? Uhum. Mas fazendo ela diferente agora. O que a senhora acha que é preciso para que a sociedade e também os próprios políticos entendam que a democracia ela também se fundamenta nessa regra de pesos e contrapesos, né? Isso acaba sendo isso. A própria balança da justiça já demonstra isso, né? Exato. O que tem que mudar para a gente compreender esse conceito e parar de ficar investindo, né, contra o controle externo? Olha,
O brasileiro, ele precisa sim se politizar, ele precisa ter consciência dos direitos dele, ele precisa estar antenado e ele precisa exigir de toda e qualquer instituição o cumprimento das obrigações daquela instituição. Ele precisa exigir do político que ele elege, né, o cumprimento também da lei pelo aquele político, o cumprimento das noções do Estado democrático também pelo político, pelas instituições. E o que acontece? Quando você tem essa consciência, que você começa a ter fala, você começa a votar, você começa a acessar os links, né, do Senado. Olha, eu não sabia que eu podia me manifestar contra uma lei, contra uma PEC. Você começa a ter várias armas para controlar a atuação de qualquer aquele que esteja investido como servidor público, como político, né, como governante. E essa voz é a principal. Eu não estou aqui falando pelo promotor de justiça, pelo procurador. Eu estou falando em nome do Ministério Público, como uma sociedade, como uma organização que defende os interesses da sociedade. Então, nós estamos aqui, de qualquer forma, falando por cada um dos cidadãos. E esse cidadão, ele precisa ter consciência de que ele pode, sim, interagir com essas instituições. Isso é a democracia. E a partir do momento que todos estão integrados nisso, é um controle social que é o mais eficaz e que é o que deve ser mais respeitado para controlar, vamos dizer assim, todas as atuações, tanto política, quanto do promotor de justiça, quanto do judiciário, e instar essa discussão. Controle é necessário, né, para tudo, né? A gente em casa, a gente controla os filhos, enfim, na vida é necessário. Mas nada mais eficaz e bonito do que um cidadão ter consciência dos direitos e deveres dele para poder interferir nessa movimentação toda, que é a atuação dos poderes e a atuação dele na sociedade também. Doutora, muito obrigado. Obrigada, Alma. Espero imensamente que essa luta, e eu sou um apoiador desde o início desse processo, acho que não só o Ministério Público, os tribunais de contas, enfim, todos os órgãos, né, os TCUs também, têm um papel importantíssimo nesse processo, né? É aquela coisa, né? Onde tem muito dinheiro, onde tem muito poder, é necessário que esteja alguém de fora olhando e acompanhando de que forma aquilo ali está sendo conduzido. Eu não vejo nenhum problema nisso. As pessoas, só quem vê problema nisso é o corrupto, né? Porque a pessoa decente não tem problema nenhum de preparar uma resposta ao Ministério Público, né? Se for questionado e tal. Isso realmente só incomoda o corrupto. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando em nome das associações, né, e do Ministério Público, mas principalmente levar essa informação ao cidadão da importância dele nessa consciência. Tá bom. Obrigada. No episódio desta semana, o Conversa Política traz um jovem que surpreendeu nas últimas eleições e hoje assumiu um papel de contestador dentro da Câmara Municipal. É ele mesmo, Amon Mandel, a gente conversa com ele e a entrevista está imperdível. Você não pode deixar de assistir. Incomoda você as pessoas associarem, por exemplo, a sua vitória, a sua atuação política, ao fato de você pertencer a uma família que tem, obviamente, cargos importantes dentro do sistema de poder do Estado?